Amém? Evangelho, capítulo de João, capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Quem achou aí diz amém. Vê se tem alguém aí do seu lado sem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Pai, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, possa falar, meu Deus, ao nosso interior, e que nós possamos entender, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Toma cada vida, Pai, que entrou aqui esperando uma resposta do Senhor. Toma cada coração, meu Deus, que entrou aqui quebrantado na Tua presença. E aqueles que ainda se encontram, Pai, com o coração preso, com o coração duro, eu te peço, meu Deus, que Teu Espírito Santo possa tocar, Pai, nesse coração e possa mudar essa história. Porque eu creio na Tua palavra, Senhor, e eu creio no poder do Teu Espírito que está aqui, Pai, no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, essa oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Senta aí. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos aqui diante de um texto, irmãos, muito conhecido, onde João, ele descreve um momento que Jesus passou, um momento onde Jesus teve que resolver uma situação muito delicada, e uma situação diferente das situações que ele já havia vivido durante a trajetória dele. Jesus já havia feito ali milagres, Jesus estava manifestando o poder de Deus, Jesus estava pregando o reino de Deus. E quando chega aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus, ele se depara com uma situação complicada. E nesse contexto aqui, queridos,
se apresenta a Jesus os escribas e fariseus. Os fariseus eram aqueles doutores da lei, aqueles que conheciam a Torá, que conheciam o Pentateuco, que conheciam a palavra e que conheciam muito bem as leis. E eles viviam cobrando as leis. E aquele que pisava fora da lei, eles eram os primeiros a condenar aquelas pessoas. E Jesus, ele estava ali, querido, depois dele ter ido ao Monte das Oliveiras, porque Jesus, ele sempre ia de encontro ao Pai, ele sempre buscava o Pai. Jesus não passava um dia, querido, sem buscar o Senhor. E ele sabia que tudo que ele fazia era direcionado por Deus. Ele não fazia aquilo que ele desejava, que ele queria, mas ele cumpria aquilo que o Pai havia determinado para ele. Porque como filho, querido, o filho, ele cumpre o que o Pai determina. Amém? O filho, querido, ele cumpre aquilo que o Pai manda. Se o filho não cumpre, ele é um filho desobediente. Mas quando o filho, ele cumpre, ele é um filho obediente. E Jesus, querido, ele era um filho muito obediente. Ele buscava Deus, ele clamava pelo Senhor, ele sabia que a resposta vinha do Senhor. Ele sabia, querido, que ele estava ali porque o Pai tinha enviado a ele com essa missão. E quando ele chega aqui, ele se depara com esses homens. E esses homens trouxeram até ele uma mulher. E essa mulher, querido, tinha sido pega em adultério, em flagrante adultério. Tinham acabado de pegar aquela mulher no adultério. E aqueles homens pegaram aquela mulher e apresentaram até Jesus. Como se não só bastasse apresentar até Jesus, eles pegam aquela mulher e colocam ela no meio onde eles estavam. E Jesus estava de um lado, aqueles homens do outro, e aquela mulher no meio em pé. E ali aqueles homens começam a indagar com Jesus. E aqueles homens tentam colocar Jesus contra a parede, querido, porque existiam duas situações nesse texto. A primeira, se Jesus mandasse liberar aquela mulher adúltera, para eles queria dizer que Jesus era conivente com aquele adultério. E se Jesus mandasse matar aquela mulher, Jesus estaria infligindo uma lei romana que não se podia matar judeu numa lei romana, eles que tinham que decidir. Então Jesus ali, querido, ele tem uma pergunta, ele precisa resolver aquela situação, e ele sabia o que ele iria falar diante daqueles homens. Só que o que me chama a atenção nesse texto, a gente já ouviu falar sobre a mulher, a gente já ouviu falar sobre os homens, a gente já ouviu falar sobre Jesus resolvendo essa situação, mas o que me chama a atenção nesse texto, querido, é no versículo 7, que diz assim, ó: como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quando eu li esse texto aqui, eu comecei a pensar numa situação. Aqueles homens, querido, além de levar aquela mulher, eles também tinham uma pedra. Cada um daqueles homens já carregava na sua mão uma pedra. E quando Jesus ele fala para aqueles homens que quem ali não tivesse um pecado, que atirasse a primeira pedra, dá a entender que aqueles homens carregavam uma pedra. E eu lendo esse texto aqui, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer através desse versículo? Porque existem diversos tipos de pedra, irmão. E todo mundo que está aqui nessa noite carrega uma pedra na mão. E você vai entender hoje qual é a pedra que você carrega na sua mão. Que tipo de pedra você tem carregado nessa sua caminhada cristã? Que tipo de pedra eu tenho carregado na minha caminhada com Deus? Qual é a pedra, querido, que nós evidenciamos diante das pessoas que nós estamos carregando? Que tipo de pedra é essa? Porque se a gente lê, querido, a palavra do Senhor, a gente vai ver que homens de Deus usaram pedras também. Só que usaram pedras com algumas definições diferentes que essa. E o tema da palavra dessa noite é o seguinte: as pedras que eu uso revelam o que está em meu coração. As pedras que eu uso revelam o que está em meu coração. E eu vou te explicar por quê.
A primeira pedra, querido, que eu queria falar aqui nessa noite é sobre a pedra da batalha. Repete comigo, a pedra da batalha. Alguém já viu uma pregação falando sobre pedra, irmão? Eu nunca. Mas a gente vai ouvir hoje, porque eu sei que Deus tem algo definido aqui para as nossas vidas nessa noite. A primeira pedra que eu quero falar aqui com vocês é sobre a pedra da batalha. Que pedra da batalha é essa? A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo aqui conhece essa história. E essa história vai narrar, querido, quando Davi, um jovem Davi, ele vai levar o alimento para os irmãos. Quando o pai chega para Davi e fala: meu filho, chegou o tempo de você ir lá. Você vai lá no campo de batalha, e quando você chegar lá no campo de batalha, você vai encontrar com seus irmãos, e quando você encontrar com seus irmãos, você vai deixar esse alimento para eles, você vai deixar esse alimento para os comandantes, você vai ver como está aquela situação, e depois você vai voltar. Só que Davi não sabia, querido, que quando ele chegasse naquele lugar, algo estaria esperando ele. Ele não sabia que quando ele chegasse ali, querido, naquele campo de batalha, alguma coisa estaria já esperando ele ali naquele lugar. Tem coisas que Deus faz comigo e com você, querido, que a gente não entende por que Deus está movendo as coisas da nossa vida. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas. Às vezes a gente não entende por que Deus está mandando a gente sair daqui e ir para lá. Por que Deus está mandando a gente ficar. Por que Deus está mandando a gente falar. A gente não entende. Mas sempre quando a gente ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus, pode ter certeza, irmãos, que tem alguma coisa esperando a gente lá na frente. E o que esperava Davi não era uma coisa legal. E não é algo que ninguém deseja. O que esperava Davi, querido, era um gigante de mais de 2 metros de altura, com uma lança na mão, com um escudo na outra, afrontando o povo de Israel. E durante 40 dias, aquele homem, querido, descia do monte onde ele estava, ia no vale e ameaçava os filhos de Israel. E falava que lá do outro lado não existia homem suficiente, com as nossas palavras, para poder enfrentar ele ali no meio. E durante 40 dias aquele gigante descia, afrontava os filhos de Israel, e ninguém fazia nada. Só que aí chega Davi, irmão. Ninguém dava nada para Davi. Todo mundo olhava para Davi, principalmente os irmãos de Davi, porque os primeiros a não dar nada para a gente é quem anda com a gente, irmão. O primeiro a quem não dá nada para a gente é quem está do nosso lado caminhando com a gente. São os primeiros. Às vezes são os primeiros dentro de casa. Às vezes são os primeiros dentro da igreja. É o nosso vínculo. E quando Davi chega ali, o irmão mais velho chega para ele e fala: Davi, você é doido? O que você está fazendo aqui, cara? Você deixou as poucas ovelhas de papai perdida. E aí Davi, querido, começa a ouvir um burburinho. E quem é guerreiro, querido, é guerreiro e ponto. Quem é guerreiro sabe a guerra que vai enfrentar e sabe que no final dessa guerra existe uma vitória para ele. E o guerreiro, querido, ele não foge da guerra. Ele enfrenta a guerra. No meio dos filhos de Israel existiam valentes, mas nenhum valente enfrentava Golias. E quando Davi chega lá, ele ouve falar sobre esse gigante, e falam para ele: ó, quem ganhar essa batalha, o rei disse que vai encher essa pessoa, esse homem, de bens, e que vai dar a filha dele na mão desse homem que vencer, e que a família também desse homem estará isento de impostos. Por mais que a proposta era boa, mesmo assim não existiam aqueles para enfrentar o gigante. Aí Davi, irmão, chega para Saul e fala assim: olha, para o povo, para ninguém se esmorecer, porque eu vou lutar contra esse gigante. Aí Davi, irmão, aí vem Saul. Saul chega, olha para Davi, dos pés à cabeça, deve ter olhado ele assim, falar: Davi, eu preciso de equipamento.
equipar. Vamos botar aqui. Pega essa armadura aqui, começa a encher ele de coisa, irmão. Quando Davi coloca aquelas armas, ele não consegue andar. Porque aquilo que Deus tem para você, meu irmão, não vai vir do homem, vai vir de Deus. Deus que vai te revestir de autoridade, de unção. É Ele que vai derramar sobre você o Espírito Santo para você avançar e vencer. Quando Saul tenta ajudar Davi, Davi viu, querido, que não, aquilo não era para ele. Ele falou: olha, eu não posso andar com isso aqui. E ele chega, ele tem um alforje de pastor, e ele vai num riacho, e ele pega 5 pedras. 5 pedras. E com essa pedra, querido, ele sabia que iria ganhar aquele gigante. A primeira pedra, querido, que eu estou falando aqui nessa noite é sobre a pedra da batalha. É a pedra que vence o gigante. A pedra que vence as adversidades, a pedra que vence as lutas. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e essa pedra já caiu da sua mão há muito tempo. Talvez você está aqui, querido, e não sabe mais como guerrear. Essa pedra era para estar na sua mão, não para atingir quem está do seu lado, mas para atingir, querido, os gigantes no mundo espiritual, que está tentando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E talvez existem coisas acontecendo dentro da sua casa e você não consegue pegar essa pedra para vencer. Mas hoje, meu irmão, Deus me trouxe essa palavra, porque Ele vai colocar essa pedra na sua mão para você vencer esse gigante, essas lutas, essas adversidades, em nome de Jesus. Essa pedra, querida, ela não pode ser perdida. E essa pedra, ela não pode ser lançada em qualquer circunstância. Você não pode lançar ela no teu irmão que está do seu lado. Você não pode lançar ela no seu marido. Você não pode lançar ela na sua esposa. Você não pode lançar ela nos seus filhos. Você não pode lançar ela nos seus pais, porque é uma pedra de batalha. Quando Davi entendeu isso, querido, que ele pega aquela pedra, e Deus, querido, em nenhum momento chega para Davi e rejeita aquela atitude de Davi. Deus não rejeitou a pedra que Davi pegou. Deus sabia que aquela pedra era para Davi guerrear. E eu creio que hoje, querido, Deus está colocando essa pedrinha na nossa mão. E o gigante, meu irmão, que tem se levantado como um furacão para te derrubar, ele vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Ele já caiu por terra, porque Deus já começou a colocar essas pedras nas nossas mãos. Nós vamos guerrear pelo poder que há no nome de Jesus. Então essa pedra, quando Davi ele lança, querido, em direção àquele gigante, que mira e acerta a testa daquele gigante, querido, a palavra do Senhor diz que aquele gigante ele cai, e Deus ele dá a vitória para Davi. Deus não deu só a vitória a Davi por causa daquela pedra, querido, mas Deus deu porque ele acreditava que Deus estava na frente de todas as coisas. Deus está na frente de todas as coisas, querido. Deus está na frente desse problema que você está passando. Deus está na frente desses conflitos que você está vivendo. Deus está na frente dessas angústias que tem batido o teu coração. Deus está na frente dessas aflições que você tem vivenciado dentro da sua casa. Só basta nessa noite, querido, entender que no mundo espiritual existe uma guerra travada contra mim e para você, e nós vamos sair daqui vitoriosos, porque a palavra do Senhor está sendo liberada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Davi ele não deu ouvido às vozes. Eu te pergunto, por que você dá ouvido, querido, a tantas pessoas e você não dá ouvido a Deus? As vozes ela vem para enfraquecer você. Você já viu quando você está bem com Deus, bem espiritualmente, chega uma pessoa, cola em você e começa a falar um monte de asneira, e começa a contaminar o seu coração. E quando ele começa a contaminar o seu coração, aquela pedra que você já estava preparada para atingir aquele gigante que todo dia te afrontava, por causa daquelas vozes que vêm todo dia para te atormentar, você acaba perdendo aquela pedra. Querido, não dê ouvido às vozes que não seja do Senhor Jesus.
não deu ouvido às vozes. Se ele parasse e ouvisse o irmão dele, querido, ele não iria contra aquele gigante. Então, querido, a primeira pedra é a pedra da batalha. A segunda pedra, querido, eu queria falar aqui nessa noite é sobre a pedra do memorial, ou a pedra do legado, irmão. Repete comigo, a pedra do memorial. Por que a pedra do memorial? Josué capítulo 3 e 4 vai narrar a história do próprio Josué. Moisés morreu, passou a responsabilidade para Josué, e Josué, querido, assumindo aquele povo, Deus liberava a palavra para Josué, para ele ser forte e corajoso, porque Deus estaria com ele. E quando chega no capítulo 3 e no capítulo 4, Josué ele tem uma missão importantíssima com aquele povo. Eles teriam que atravessar o rio Jordão. Ele já havia atravessado, querido, o Mar Vermelho, quando Moisés estava à frente. E agora Josué tem uma missão de atravessar o rio Jordão. E o povo que estava com Josué não era o mesmo povo que tinha visto o milagre de Deus lá atrás, porque aquela geração já tinha morrido. Era uma nova geração. E quando Deus dá, querido, a Josué aquela responsabilidade, e Josué, ele pega aquela palavra de Deus e ele avança com aquele povo. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 e 4 de Josué, que os sacerdotes levavam a arca da aliança na frente, e quando os pés dos sacerdotes tocassem a água, aquele mar ia se abrir, aquele rio. E quando eles tocaram o pé naquela água, o rio se abriu e eles começaram a atravessar. Só que chegou um determinado momento que Deus fala para Josué: olha, Josué, você agora vai separar 12 homens, e cada homem vai pegar uma pedra que está aqui no rio Jordão. E aí a gente pergunta assim: para que essa pedra? Para que eles iriam levar essa pedra? Aí Josué capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A segunda pedra, querido, que a gente entende aqui nessa noite é a pedra do legado, irmão. Josué teve a responsabilidade de recarregar pedras, querido, para uma situação, fazer lembrar tudo aquilo que Deus havia feito com os filhos de Israel. Essa pedra, ela tem se perdido também na nossa vida. A pedra do legado, irmão, ela tem se perdido na nossa vida. E eu te pergunto aqui nessa noite, querido, que legado você tem deixado para as gerações que estão vindo? Que legado de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus, de adolescente de Deus, de homem, querido, que teme ao Senhor, que legado nós temos deixado para a geração que está chegando? Essa pedra, ela tem se perdido. Os valores, querido, de Deus na nossa vida, ela tem passado. E a gente vê, querido, como que o diabo ele tem ganhado território. E a gente está olhando, querido, para o lado e para o outro, sem saber o que fazer. A gente está olhando, querido, sem ter resposta e sem ter solução. A gente está dormindo diante das circunstâncias. A gente está cochilando, a gente está descansando, a gente está tirando um soninho, a gente está com uma preguiça boa. E nessa preguiça boa o diabo se levanta, ele vem, ele vai arrancando, querido, aquilo que ele já plantou na nossa vida. Ele coloca uma amizade do seu lado para sugar, para tirar o que Deus já derramou. Ele coloca pessoas que começam a contaminar o teu coração do teu lado, e quando você vai ver, querido, o testemunho da sua vida, ele é zero. E o legado, irmão, está se passando da nossa geração. Josué dá uma resposta, ó: quando os filhos de vocês vierem lá atrás, e eles perguntarem o porquê dessas pedras, vocês vão responder que naquele dia o Senhor abriu o mar e o povo passou.
Querido, que tipo de experiência você tem passado? O seu legado pode ser bom, querido. Você pode estudar, é um legado bom. O meu legado hoje é só trabalhar. Estou deixando para os meus filhos trabalho. Trabalho hoje, trabalho amanhã, trabalho depois e depois. É um legado de trabalho. Um legado legal. A gente aprende, a gente vê, né? A gente trabalha. Mas em Deus, irmão, que legado no Senhor nós estamos deixando, irmãos? Sabe o que tem acontecido hoje? Nós estamos preocupados, irmãos, com nós mesmos. Nós estamos preocupados com os problemas que se levantaram e a gente fica ali rodeando no deserto, circulando, porque a gente já perdeu a pedra, irmão. Perdemos a pedra, querido, do memorial, perdemos a referência que nós tínhamos. Mas eu creio que nessa noite, meu irmão, Deus vai restituir essas coisas, esses valores. Ele vai começar a colocar de volta dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque eu creio que é chegado um tempo, meu irmão, que a igreja, ela precisa se levantar para ser uma referência lá fora. E quando as pessoas lá de fora olharem aqui para dentro, não venham ver, querido, pessoas religiosas, pessoas que só vêm aos cultos, que só vêm no domingo, que só vêm na quarta-feira, mas pessoas que prezam pelo nome do Senhor, que buscam na segunda, que busca na terça, que busca na quarta, que busca na quinta, que busca na sexta. E quando a gente chega lá fora, meu irmão, quando alguém que trabalha com a gente olhar para mim, olhar para você, eles possam ver um legado na nossa vida da parte do Senhor. Isso é muito sério, irmão. E nós estamos preocupados com datas comemorativas, nós estamos preocupados com aquilo que nós vamos ganhar, nós estamos preocupados com aquilo que nós vamos conquistar. E o diabo vai ganhando território, irmão, e vai tirando as referências do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto eu falo isso para vocês, querido, Deus fala aqui comigo também. Esses valores, queridos, são pedras que não pode negociar, irmão. É a pedra da batalha, irmão. É pedra que você tem que pegar e lançar contra o gigante. É pedra, querido, do legado que você tem que pegar, custe o que custar, vem a luta que for, mas tem alguém olhando para você dentro da sua casa, tem alguém olhando para você lá dentro do seu trabalho, tem alguém olhando para você aqui nessa noite, nesse culto, tem alguém olhando para mim e para você, irmão. Vai pegar essas pedras, irmão. Hoje é a noite, irmão, da gente pegar essas pedras. E a terceira e última pedra, querido, para a gente encerrar aqui esse momento. A terceira e última pedra, querido, é a pedra do acusador. É o texto que nós lemos. Eu disse aqui que cada um de nós carregamos uma pedra na mão, não sabemos qual é. Mas hoje você está sabendo. Talvez você entrou aqui com a pedra da batalha. Você está com a pedra da mão, irmão. Está com a faca no dente. O diabo está olhando para você, não está conseguindo achar brecha nenhuma. Você está. Talvez você entrou aqui e está com a pedra do legado. Meu irmão, está passando a luta que for. Sabe, o leão se levantou, o diabo, o adversário se levantou, mas você está ali, querido, com aquela pedra na mão. Ninguém vai roubar isso de você. Glória a Deus, irmão. Mas talvez nós entramos aqui nessa noite com uma pedra de acusador. E essa pedra, irmão, não é uma pedra boa. Sabe por quê? Porque as duas pedras que eu já falei, Deus não rejeitou, mas essa terceira Deus não aceita. A pedra da batalha, quando Deus olha para Davi, Ele não repreende Davi. Quando Deus olha para Josué, Deus não repreende Josué. Mas quando Ele olha para esses homens, irmão, quando Ele olha que aqueles homens eram homens acusadores, Jesus também faz eles refletir. A pedra do acusador, irmão, é aquela pedra que acusa e que incrimina o outro. E ninguém que está aqui nessa noite tem o poder, querido, de acusar ninguém.
Ninguém. Ninguém aqui nessa noite, querido, tem o poder de juiz e sentenciar a vida de alguém. Nem Jesus sentenciou, nem Jesus acusou, nem Jesus apontou o dedo e mostrou as falhas, nem Jesus. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós para virar para o nosso irmão e acusar ele de alguma coisa? Quem somos nós, querido, para apontar o dedo, querido, e mostrar as falhas? Uma coisa, querido, é acusar. Outra coisa, querido, é exortar. É diferente. Exortar, você exorta no amor para corrigir. Agora acusar é porque você quer ver a queda daquele que está perto de você. Isso não vem de Deus, irmão. Isso não vem do Senhor. É uma pedra que a gente tem que deixar de lado. Essa pedra, irmão, não é uma pedra que você deve andar com ela. É uma pedra recheada de ira, irmão. É uma pedra recheada de carnalidade. É uma pedra de ódio e de rancor que precisa ser dissipado das nossas vidas. Essa pedra Deus rejeita, irmão. Agora, o mais interessante de tudo é que Jesus não rejeita ninguém, irmãos. Nem quem está com essa pedra. Porque quando esses homens estavam ali com essas pedras nas mãos, Jesus, ele joga uma pergunta para eles. E nessa pergunta Jesus fala: olha, aquele que tiver pecado, que atire a pedra. E talvez naquele momento, aqueles homens, querido, talvez começaram a murchar, porque eles esperavam que Jesus mandasse matar, ou esperasse que Jesus mandasse libertar, mas Jesus mandou eles refletirem. Jesus mandou eles olharem para dentro de si, e aí quando eles começaram a vasculhar dentro de si, eles começaram a ver que talvez eles também cometiam adultério, que talvez também eles mentiam. Eles começaram a se olhar no espelho e eles viram que eles tinham um pecado maiores do que aquela mulher. E a Bíblia vai dizer, querido, que cada um começou a sair de cena. A Bíblia diz que começou a sair dos mais velhos para os mais novos. Saiu um por um. E Jesus pergunta para a mulher assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te condenavam? Aí, versículo 11, ela respondeu assim. Jesus perguntou no versículo 10: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Aí o versículo de número... Ainda no versículo de número 11, Jesus fala assim, ó, e disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus, irmão, porque foi isso que Ele fez com a gente. Sabe quando a gente estava lá no mundo, querido, caído, pecando, bebendo, fumando, todo errado, Jesus olhou para mim e para você, sem olhar de condenação, te trouxe para perto dele e falou: olha, meu filho, a partir de hoje vai, mas não peques mais. Jesus estava falando para aquela mulher assim: olha, esse pecado que perseguia você, esse adultério que você não conseguia largar, hoje, esse pecado ele sai da sua vida, de uma vez por todas, e você não vai pecar mais nesse pecado. Porque não pecar, querido, é impossível, todo mundo peca, mas existem pecados que parece que são raízes na nossa vida. Pecados de estimação que a gente carrega. E Jesus está olhando para mim e para você hoje, não com um olhar de condenação, irmão. Ele está olhando para mim e para você hoje, está vendo aquele pecado que a gente não consegue resistir. E a palavra que Ele libera para mim e para você, sabe qual é? Vai. Vai, meu filho. Vai porque a caminhada é grande. Vai porque o caminho não acabou.
Vai, porque até aqui o diabo tentou parar tudo na sua vida, mas hoje eu libero a palavra, vai. Você vai continuar, você vai romper, você vai avançar. Esse pecado não vai dominar mais você. Isso que paralisava a tua vida espiritual, que não deixava você romper na oração, que não deixava você romper na palavra, que não deixava você romper no jejum, hoje você vai romper e você não vai pecar mais desse pecado, porque hoje eu liberto você desse pecado. Glória a Deus, irmão. Querida, aquela mulher, ela vai, irmão, e aquela mulher se torna uma seguidora de Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você, irmão. Deus espera, querido, nós temos duas mãos. Nós falamos sobre 3 pedras. 2 pedras tem que estar nas nossas 2 mãos e uma nós temos que rejeitar. Qual pedra que nós carregamos, queridos? Talvez a mesma mão que carrega a pedra da batalha é a mesma mão que carrega a pedra do acusador. Hoje nós guerreamos, amanhã nós apontamos. Hoje nós lutamos, amanhã nós condenamos. Vamos parar de uma vez por todas, irmãos. O cálice, querido, da ira de Deus está subindo, irmão. Está subindo, querido. Uma hora vai transbordar. E quando transbordar, querido, vai começar pela igreja, irmão. Porque a igreja que é a referência da humanidade, irmão. É a igreja que é a referência do mundo. É a igreja que é a referência desse século. É a igreja que é a referência dessa geração. Quando o cálice começar a entornar, vai pegar nas beiradas, querido. Vai começar a pegar na nossa vida. E aí vai começar a separação das ovelhas e dos bodes, daquele que serve de coração, daquele que serve por interesse, daquele que deseja a Deus sem Deus dar nada, porque Ele já deu tudo que foi Jesus, ou daqueles que só estão na presença dEle porque Ele pode abençoar, porque Ele pode abrir uma porta, porque Ele pode abençoar a nossa vida financeira, porque Ele pode fazer alguma coisa. Que pedra, querido, nós estamos carregando nessa noite? Que pedra, irmão. Deus hoje, querido, Ele quer que nós saiamos daqui olhando um pouquinho mais para nós mesmos. Hoje é uma noite de refletirmos, querido, que como igreja, como que nós estamos com Deus. Como que você está com Deus, querido? Como você tem enfrentado as suas batalhas? Como você tem deixado a sua história aqui? E se hoje você entrou com alguma pedra na mão, querido, acusando alguém, você vai largar ela. Eu vou largar ela, irmão. Porque essa pedra atrapalha a gente de crescer, atrapalha a gente de romper, querido, atrapalha a gente de avançar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Ministério de louvor. Queria que você nesse momento, querido, fizesse uma reflexão na sua vida. E que você percebesse nessa hora se a pedra que é para você batalhar no mundo espiritual, ela já caiu, ou se ela ainda está na sua mão. Se a pedra, querido, que você precisa deixar um legado para essa geração, ela ainda está na sua mão, ela já se perdeu. Ou se a pedra que fala mais alto, querido, na sua mão, é a pedra do acusador. E hoje você vai fazer um concerto, não é comigo, irmão, porque eu não faço concerto com ninguém. Você vai fazer com Deus, porque é Deus que sonda o teu coração, querido. E é Ele que sabe como que está a sua vida, como que está o seu olhar, querido, para as pessoas. Como que você olha hoje aquele que congrega contigo? Como que você olha hoje aquele que você estende a mão e dá a paz do Senhor? Como, querido? Como? A mesma mão que dá a paz não pode ser a mesma mão, querido, que acusa.
eu sei que hoje, querido, essa pedra, em nome de Jesus, ela já caiu por terra no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Porque o que tem que reinar no nosso meio é o amor de Jesus. O que tem que reinar no nosso coração, querido, é o amor que foi derramado naquela cruz. E a gente tem que começar a crucificar a nossa carne, querido. Não adianta a gente abrir os nossos braços e falar: já estou crucificado, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Quando a gente sai por aquela porta e a gente vê que a nossa carne está falando mais alto do que o momento da adoração que a gente entregou a Deus. Isso não é adoração. Adorar em espírito e em verdade, querido, é revelar o que de fato está no nosso coração. E a graça dele está aqui no nosso meio. E essa graça vai corrigir todos os erros da nossa vida. Ele vai começar a corrigir você, ele vai começar a me corrigir, irmão. Ele vai começar a colocar as coisas no lugar. Ele já começou a colocar as coisas no lugar. Amém, irmão? Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, querido, você vai deixar aí, querido, o teu coração diante do Senhor. Sabe? A coisa mais importante, querido, nessa noite é você ser sincero com Deus. Sabe o que significa a palavra sinceridade? É sincera. Sincera, sabe por quê? Porque os gregos, quando eles iam para a rua, eles mascaravam seus rostos. Eles botavam uma cera no rosto, só que na hora que o sol batia na cera, a cera derretia, irmão, e revelava quem ele era. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ser sinceros, quer dizer que nós temos que ser sincera. E diante de Deus, querido, todo mundo aqui está sincero. Aleluia. Nós podemos até colocar uma cera, querido, para que o outro olhe para mim e olhe para você, mas diante de Deus não existe cera. Sabe por quê? Porque existe o sol da justiça que derrete a cera, querido, que está talvez no nosso rosto, que não deveria estar. O sol da justiça vem trazendo clareza, vem iluminando, vem mostrando o que está no nosso coração, vem revelando o nosso caminho, vem endireitando as nossas veredas, vem aprumando o nosso caminho, vem mostrando o que é certo, o que é errado, porque a luz do Senhor, querido, traz clareza para todas as coisas. Adore ao Senhor, querido. Merecendo, tua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, sua morte me salvou. Não sou merecedor. Aleluia. Declara isso, querido. Tua graça me alcançou. Eu não mereço um amor tão grande, tua morte me salvou. Eu vi, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu és a glória pra sempre. Declare, meu irmão. Elohim, és majestade, me rendo a ti. Nós invocamos teu reino aqui. Tu és a glória pra sempre. Eu te amo, te amar é o meu prazer. Deus está mudando a sua história nessa noite, querido. Como eu te Deus está mudando a sua vida nesse lugar. Oh, eu te amo.
Ore barabacere Te amar é o meu carabacere. prazer. Ore andarabacere carabacere andarabarabacere andarabarabara. David, vem cá, David. Vou falar o que Deus falou pra mim, varão. Enquanto a gente estava adorando aqui no momento do louvor, eu via Deus te tomando pela sua mão, e eu via Ele te conduzindo. E Ele falou para mim assim, que no momento, quando terminasse a palavra, que você estendesse as suas duas mãos assim, ó. Que hoje, varão, Deus está colocando uma pedra na sua mão. Uma pedra para você começar a derrubar os gigantes da sua vida. Deus está colocando uma pedra aqui para você romper na sua vida espiritual. Deus está colocando uma pedra aqui para um novo tempo para você, porque Ele falou que hoje Ele te encontrou nesse lugar. E nessa outra mão aqui, varão, Ele manda te dizer que Ele está colocando uma pedra aqui para você marcar a sua geração, porque tempos atrás Ele já marcou o teu coração, mas hoje Ele coloca uma pedra aqui de novo, e Ele te levanta, meu filho. Sabe por quê? Porque Ele tem grandes coisas para você, e você vai romper, você vai avançar, porque Ele é Deus na sua vida. E todos os seus acusadores nessa noite estão caindo por terra, porque se nem Ele te acusa, se nem Ele aponta os seus erros, hoje Ele te abraça com amor, e Ele diz para você: vai, meu filho, vai e não peques mais, porque hoje eu tomo teu coração para mim, e você vai avançar, você vai crescer, você vai romper, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu te separei, eu te remi, eu te consagrei para ser profeta dessa geração, e você vai pregar muito no meu nome, você vai falar muito do meu evangelho, você vai ser boca, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Xarabarabacê. Oh Deus, derrama a tua unção sobre a vida do teu filho nessa noite. Derrama a tua unção, Pai. Oh Deus, uma unção de renovo. Uma unção, Pai amado, que Ele possa te ver lá na frente de braços abertos, que Ele não venha olhar os problemas, Senhor, que Ele consiga, Pai, resistir às tentações, porque eu creio que nessa noite o Senhor derrama algo novo sobre a vida do seu filho. Oh, Deus irá fazer uma coisa nova na sua vida. Deus irá fazer uma coisa nova na sua vida. Deus irá fazer uma coisa nova na sua vida. Deus irá fazer uma coisa nova na sua vida. Deus irá fazer uma coisa nova na sua vida. Deus irá fazer. Uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Uma coisa nova na sua vida. Aleluia. Deus irá fazer. Aleluia.